Há algo estranho na maneira como as primeiras grandes civilizações surgiram. Não foi um processo lento, tropeçando através dos séculos. Foi como se alguém tivesse apertado um botão. De repente, em plena Mesopotâmia, surgem cidades planejadas, sistemas de escrita complexos, calendários precisos, códigos de leis e estruturas monumentais que parecem desafiadores até mesmo para a engenharia moderna. Tudo isso em uma época em que, em outros lugares do mundo, os seres humanos ainda estavam caçando com lanças e vivendo em cavernas. Como explicar um salto tão brutal no nível de conhecimento? A história tradicional fala em evolução cultural, ideias se somando pouco a pouco, invenções surgindo como frutos de necessidades e experimentação. Mas há quem olhe para essas origens com outra pergunta na cabeça. E se não estivéssemos sozinhos nesse começo? Os próprios sumérios, que construíram essa civilização brilhante, nunca reivindicaram o mérito exclusivo do que criaram. Nas suas tábuas de argila, eles contaram uma história curiosa. Falaram de seres que vieram do céu à terra. Chamaram-nos de Anunnaki. Não os viam apenas como mitos, mas como instrutores, figuras poderosas que trouxeram consigo conhecimento, ordem e talvez algo mais. Agora, antes que você pense que estamos entrando no território da ficção científica, eu te convido a olhar essa questão com a mente aberta. Não se trata de acreditar ou não, mas de explorar possibilidades. Afinal, será que o passado é tão sólido quanto imaginamos? Ou ele carrega lacunas, silêncios e vestígios de algo maior, algo que deixamos escapar? As peças estão espalhadas, mitos, textos antigos, descobertas arqueológicas e perguntas que ainda ecoam no fundo do nosso inconsciente coletivo. Quando reunimos tudo isso, começamos a perceber que talvez a história humana não seja apenas sobre evolução, mas também sobre revelação. E o mais intrigante, será que esse conhecimento foi realmente esquecido? Ou apenas guardado, esperando o momento certo para ser redescoberto? Se essas perguntas te movem, você está no lugar certo. Aqui no Viés Psicológico, a gente não entrega respostas prontas. A gente acende caminhos. Afinal, se há um segredo guardado em nosso passado, talvez ele seja a chave para o nosso futuro. Vamos começar? Imagine escavar o passado esperando encontrar vestígios primitivos e dar de cara com uma civilização que, em vez de aprender a andar, já corria. Foi isso que arqueólogos no século XIX viveram ao explorar os antigos montes da Mesopotâmia. O que deveria ser o berço modesto da civilização revelou-se um palco avançado, com cidades complexas, engenharia sofisticada, matemática que ainda usamos e, acima de tudo, registros em escrita cuneiforme que mudariam tudo o que pensávamos saber. Mas o mais impressionante não foi o como os sumérios viviam, e sim o quem eles diziam ter convivido com eles. Essas antigas tabuletas descreviam seres chamados Anunnaki, que, segundo os próprios sumérios, não eram daqui. Vieram de um planeta distante chamado Nibiru, com uma órbita tão excêntrica que levaria cerca de 3.600 anos para completar um giro ao redor do Sol. E por que vieram? Não foi por conquista, tampouco por curiosidade. Foi por algo muito específico: ouro. Mas não para bijuterias, e sim, segundo os relatos, para salvar seu planeta, criando uma espécie de escudo atmosférico com partículas douradas. Curioso, não? Mas antes de descartar como delírio antigo, vale lembrar: os sumérios não eram contadores de fábulas. Eram observadores meticulosos do céu e da terra. Faziam distinção entre mito, rito e história. E registraram tudo com um zelo que faria inveja a qualquer cronista moderno. A história continua. Segundo esses relatos sumérios, os Anunnaki, cansados de extrair o minério com as próprias mãos, decidiram criar ajudantes. Misturaram sua própria genética com a de hominídeos que já viviam na Terra. Após muitas falhas, conseguiram. Surgia o Adamu, o primeiro trabalhador projetado para servir. Sim, você ouviu certo. Os textos falam de engenharia genética, há milênios,
antes de Gregor Mendel nascer, antes de sabermos o que era um gene. Claro, isso soa extraordinário, mas vamos olhar por outra lente. Não como verdade absoluta, mas como uma peça que pode, talvez, se encaixar num quebra-cabeça que a ciência moderna ainda tenta montar. Nos registros fósseis, há algo intrigante. A evolução dos hominídeos sempre foi lenta e gradual, até não ser mais. Cerca de 200 mil anos atrás, surgimos, Homo sapiens, com cérebros maiores, linguagem complexa, capacidade de abstração. Tudo num piscar de olhos, em termos evolutivos. Geneticistas descobriram mutações recentes associadas ao desenvolvimento do cérebro que apareceram há apenas alguns milhares de anos. E estudos com DNA mitocondrial apontam para uma única mulher ancestral comum a toda a humanidade, a famosa Eva mitocondrial. Coincidência? Talvez. Mas também é um convite à dúvida. O tal planeta Nibiru, ridicularizado durante séculos como mito, hoje tem um eco na ciência contemporânea. Astrônomos investigam o chamado Planeta 9, um corpo celeste ainda não identificado, mas necessário para explicar perturbações gravitacionais no cinturão de Kuiper. E se, só se, os sumérios soubessem da existência de algo assim, milênios antes de telescópios existirem? Não, isso não prova que os Anunnaki existiram. Mas levanta a pergunta: como sabiam de algo tão distante? Se essa história suméria fosse isolada, seria fácil ignorá-la. Mas ela encontra ecos, ou pelo menos reflexos, em culturas completamente desconectadas. Dos templos megalíticos de Göbekli Tepe, na Turquia, às pedras perfeitas de Pumapunku, na Bolívia. Das pirâmides do Egito às da América Central, o mundo antigo está cheio de monumentos que desafiam a tecnologia e lógica de seus supostos criadores. Muitos desses locais estão alinhados com eventos celestes ou estrelas específicas com precisão milimétrica. Quem ensinou isso a povos considerados primitivos? E as histórias? As histórias são ainda mais intrigantes. Na Índia, os deuses cruzavam os céus em vimanas, naves com asas de pedra. No Egito, uma era mítica chamada Zep-Tepi fala de deuses que reinaram na terra antes dos faraós. Os Incas falam dos viracochas, seres misteriosos que surgiram após um dilúvio para reconstruir o mundo. E os Dogon, na África, já conheciam Sirius B, uma estrela invisível a olho nu, muito antes da ciência moderna confirmá-la. Como explicar isso tudo como fruto do acaso ou da imaginação coletiva? Fios soltos, ou um padrão oculto? Não estou dizendo que essas histórias são prova de nada. Mas também não estou dizendo que são apenas mitos infantis. Às vezes, o que chamamos de mito é apenas uma verdade vestida com símbolos, esperando ser compreendida com os olhos certos. A pergunta que fica é: e se a história da humanidade não for exatamente como nos ensinaram? E se civilizações antigas sabiam mais e viram mais do que estamos dispostos a admitir? Há algo curioso sobre a maneira como contamos a história da humanidade. Construímos uma linha do tempo limpa, encadeada, onde tudo parece evoluir de forma previsível, da pedra lascada ao microchip. Mas e se a história real for muito mais irregular, cheia de curvas ocultas, picos de sabedoria e quedas no esquecimento? Entre os escombros do tempo, existem peças que não se encaixam no quebra-cabeça oficial. Artefatos que parecem fora do lugar, como se alguém tivesse deixado uma mensagem num idioma que ainda não entendemos. E o mais intrigante não é só o que foi achado, mas o silêncio que costuma vir depois. Tome como exemplo um simples jarro de argila, desenterrado perto de Bagdá. Dentro dele, um cilindro de cobre, uma haste de ferro e, com um pouco de vinagre, eletricidade. Isso há 2000 anos. Para que servia aquilo? Quem teve essa ideia? E por quê? Ou pense no chamado mecanismo de Anticítera, encontrado no fundo do mar Egeu.
Um artefato grego antigo, capaz de calcular eclipses e posições planetárias com uma precisão que só seria retomada muitos séculos depois. Como alguém daquela época chegou a esse nível de sofisticação? Quem ensinou? Quem esqueceu? E então há as linhas de Nazca, traços gigantescos no deserto peruano, visíveis apenas do alto. Mas por que desenhar algo que não se pode ver? Quem eram essas pessoas? Tinham acesso a uma perspectiva que não conseguimos imaginar? Essas descobertas são frequentemente tratadas como erros de interpretação, coincidências ou exageros românticos. Mas talvez haja uma terceira via. E se não estivermos diante de erros ou de delírios, mas de pistas reais de uma história mais antiga e mais complexa, cheia de altos e baixos? Uma humanidade que, em certos momentos, tocou o extraordinário e depois esqueceu? Mais provocador ainda é notar como essas ideias são recebidas no mundo acadêmico. Pesquisadores que ousam fazer perguntas fora da curva muitas vezes veem seus nomes apagados, seus trabalhos silenciados. Não por conspiração, mas por algo muito mais comum, o medo de romper com o conhecido. Como dizia Thomas Kuhn, a ciência progride aos saltos e só muda quando o peso das anomalias se torna impossível de ignorar. Será que estamos às vésperas de um desses saltos agora? Entre as narrativas mais provocativas do mundo antigo está a dos Anunnaki. Figuras descritas nas tabuletas sumérias como entidades que, do céu à terra vieram. Para alguns, são deuses, para outros, metáforas. Para alguns poucos, visitantes reais de outro mundo. Zecharia Sitchin foi um dos que leu essas tabuletas de forma literal. Propôs que os Anunnaki seriam uma civilização extraterrestre que manipulou geneticamente os humanos. Suas ideias foram amplamente rejeitadas pela academia, mas ainda hoje movimentam debates no mundo todo. Outros, como Graham Hancock, veem neles a lembrança de uma civilização humana avançada, perdida num cataclisma, talvez no final da última era glacial. Se estavam tecnologicamente tão à frente de seus contemporâneos, é natural que tenham sido vistos como deuses. Há ainda interpretações psicológicas. Os Anunnaki, como os deuses de tantas culturas, podem ser imagens arquetípicas, expressões simbólicas de forças que vivem dentro de nós. Talvez nunca tenham descido de espaçonaves, mas sempre estiveram por aqui, no fundo da psique humana. E há quem vá além. Algumas tradições espirituais sugerem que os Anunnaki habitam planos de existência invisíveis aos nossos olhos e que ocasionalmente cruzam as fronteiras entre mundos. Mas talvez o ponto não seja escolher uma dessas versões como a certa. O verdadeiro valor desses mitos pode estar justamente naquilo que eles nos fazem perguntar: quem somos? De onde viemos? Por que temos esse impulso quase desesperado de entender o universo? Se nossa história começou com ajuda externa, seja ela alienígena, divina ou simbólica, isso nos diminui ou nos conecta com algo maior? Será que nossas conquistas são apenas nossas? Ou estamos dando continuidade a um legado antigo que pulsa dentro de nós como um código adormecido? Há algo que atravessa todas as eras e culturas: o desejo humano de guardar conhecimento, de deixá-lo inscrito em pedra, papel ou pixels. Criamos bibliotecas, arquivos, nuvens digitais, como se instintivamente soubéssemos que o saber precisa sobreviver ao esquecimento. Os sumérios também sentiam isso. A cidade de Nippur guardava uma biblioteca sagrada de tabuletas. Os ME, registros do conhecimento divino, estavam sob os cuidados de Enki, o engenheiro cósmico que teria criado os humanos. Em um mito fascinante, a deusa Inanna rouba esses ME e os leva para Uruk, transformando-a num polo de cultura. Esse padrão se repete. O deus egípcio Thoth, Hermes Trismegisto entre os gregos, os registros akáshicos dos hindus, todos falam da existência de uma biblioteca do céu. O saber, segundo essas tradições, não nasce da observação, mas da revelação. Seria possível que a compulsão humana por escrever
registrar e transmitir conhecimento seja, na verdade, uma herança? Um eco de algo que nos foi passado quando, como diziam os sumérios, os deuses sopraram sua essência no barro humano. Talvez o verdadeiro legado dos Anunnaki não esteja nos templos ou ruínas, mas na nossa sede por entender, descobrir e transcender. Talvez cada livro, cada descoberta, cada insight seja parte de um grande projeto cósmico que começou muito antes da história começar a ser escrita. Entre os textos mais enigmáticos da antiguidade está a Lista de Reis Sumérios, um documento que afirma, com toda a naturalidade do mundo, quando a realeza desceu do céu. Segundo essa lista, os primeiros reis sumérios governaram por dezenas de milhares de anos. Alulim, 28.800. Alaugar, 36.000. Números que a história tradicional chama de simbólicos ou exagerados. Mas, e se não forem? Os próprios textos dizem que esses reis não eram humanos, mas os próprios Anunnaki, seres longevos que governaram diretamente sobre os primeiros centros urbanos. E depois veio o dilúvio, um reset. E então a realeza desceu do céu mais uma vez, só que agora com durações humanas. Como se o bastão tivesse sido passado, como se depois de um tempo os deuses tivessem decidido que era hora dos humanos tentarem por conta própria. Esse padrão aparece em outras culturas. No Egito, antes dos faraós, reinaram os deuses. No Mahabharata, reis de linhagem divina. Na China antiga, o poder vinha do mandato do céu. Em todas essas tradições, o governo começa lá em cima e só depois se instala aqui embaixo. E isso levanta uma pergunta estranha. Por que, após centenas de milhares de anos de vida tribal e simples, sociedades complexas, hierarquizadas e organizadas surgiram quase ao mesmo tempo em várias partes do mundo, por volta de 3000 a.C.? A ciência ainda tenta explicar esse salto repentino, mas os antigos já tinham uma resposta. Não fomos nós que inventamos a civilização. Ela foi implantada, do alto. Claro, isso não quer dizer que devemos tomar essas narrativas ao pé da letra, mas ignorá-las completamente talvez seja perder uma chave preciosa para entender não apenas a história, mas a estrutura da mente humana. Talvez o impulso por ordem, por hierarquia, por transcendência, tão presentes nas civilizações, tenha vindo de algo que está além do instinto de sobrevivência. Algo plantado, talvez por mãos antigas, ou por memórias que não são só nossas. Seja você cético ou aberto ao mistério, o mais fascinante é isso. Cada vez que escavamos o passado, descobrimos que ele tem muito mais perguntas do que respostas. E talvez seja justamente esse o convite. Não para encontrar certezas, mas para redescobrir o poder de questionar. Porque às vezes, o que a arqueologia não consegue explicar é justamente o que mais vale a pena investigar. Imagine por um momento que a nossa origem não seja uma simples linha reta evolutiva, mas uma encruzilhada. Uma interseção misteriosa, onde ciência, mito e algo ainda indefinido se encontram. E se aquilo que chamamos de ser humano for, na verdade, o resultado de um ajuste? Uma intervenção? Os antigos relatos sumérios guardam uma narrativa que, embora envolta em símbolos e divindades, parece ecoar com estranha familiaridade na linguagem da ciência moderna. Segundo esses textos, não fomos simplesmente criados, fomos modificados. Não por acidente ou milagre, mas por intenção, como se fôssemos um experimento cuidadosamente calibrado. As figuras centrais dessa narrativa são os Anunnaki, supostos visitantes cósmicos que teriam usado sua própria essência para modificar os hominídeos da Terra, criando uma nova espécie, nós. Mas não nos deram tudo. Pelo contrário, nossa capacidade teria sido propositalmente limitada. Inteligentes? Sim, mas não demais. Capazes, porém, contidos. Essa ideia, a de que parte do nosso potencial foi bloqueada, não é apenas inquietante. Ela ressoa.
principalmente quando olhamos para a própria estrutura daquilo que nos define, o DNA. Hoje, sabemos que apenas uma pequena fração do nosso código genético está envolvida diretamente na produção de proteínas. O resto, por muito tempo, foi descartado como lixo, um nome estranho para algo que representa quase 99% de quem somos. Mas a ciência começou a mudar de ideia. Pesquisas recentes mostram que esse DNA lixo talvez seja um dos maiores tesouros ainda não compreendidos. Ele regula, organiza, ativa e desativa instruções genéticas com precisão. E mais, dentro desse vasto território genético, encontramos traços de vírus antigos, códigos de origem misteriosa que permanecem silenciosos, como se estivessem à espera de um gatilho. E aí surge a pergunta inevitável: por que tanto código inativo? Por que tamanha complexidade escondida? Seriam resquícios do passado ou sementes do futuro? Agora, imagine se parte de nossa evolução não fosse apenas biológica, mas também consciente. E se o que chamamos de despertar espiritual, expansão da consciência ou intuição fosse, de alguma forma, o eco de um DNA começando a ativar suas partes esquecidas? Não estamos afirmando que os Anunnaki existiram. Mas e se a essência da história suméria estiver nos dando uma metáfora poderosa? Uma chave simbólica para entender que nosso verdadeiro potencial talvez ainda esteja dormindo, não nas estrelas, mas dentro de nós. Mas o mistério não para aí. Talvez ainda mais reveladora do que a história da nossa origem é a disputa silenciosa nos bastidores da criação. Uma batalha de ideologias entre os próprios deuses. De um lado, Enlil, figura de autoridade, disciplina e hierarquia. Para ele, os humanos não passavam de ferramentas. Quando se tornaram numerosos e, segundo os textos, barulhentos demais, ele quis apagá-los da existência. O famoso dilúvio seria, nesse contexto, uma limpeza planejada. Do outro lado, Enki, o criador compassivo, o cientista que viu valor na humanidade. Foi ele quem sabotou os planos do irmão e alertou Ziusudra, o Noé sumério, salvando parte da vida na Terra. O mais fascinante nisso tudo? Esse conflito não é preto e branco. Não estamos falando de anjos contra demônios, do bem contra o mal. O que vemos é uma tensão entre diferentes formas de pensar o futuro da humanidade. Uma disputa entre o controle absoluto e o potencial livre, entre a obediência cega e a autonomia consciente. Agora, olhe para a história humana com essa lente. Quantas vezes nos deparamos com esse mesmo embate em diferentes roupagens? Governos autoritários versus movimentos populares. Dogmas rígidos contra a busca individual por significado. O desejo de controlar confrontado com o impulso de se libertar. Poderíamos dizer que essas forças ancestrais continuam nos influenciando, que o embate entre Enlil e Enki ainda vive, não em deuses distantes, mas nas escolhas que fazemos como civilização e como indivíduos. Será que herdamos mais do que genes? Será que parte do nosso drama coletivo é, na verdade, um eco de decisões tomadas em um passado tão antigo que virou mito? Talvez. Mas o mais importante é perceber que, literal ou simbólica, essa narrativa nos convida a uma pergunta essencial: de que lado queremos estar? Cada ato de liberdade, cada avanço em direção à consciência, cada gesto de compaixão talvez seja a continuação de um antigo pacto, não com deuses de pedra, mas com aquilo que existe de mais grandioso e inexplorado dentro de nós. A verdadeira história da humanidade pode não estar totalmente escrita nos livros ou nas tábuas sumérias. Pode estar codificada em nossas células, aguardando o momento certo para despertar. E esse momento pode ser agora. Durante milênios, religiões não apenas conectaram pessoas ao divino, mas também reescreveram o significado dos registros antigos. Elas não só influenciaram a fé das populações,
como também moldaram o que foi considerado mito ou verdade histórica. Quando olhamos para os relatos mais antigos da humanidade, especialmente os da Mesopotâmia, percebemos algo curioso. As histórias ali contadas eram muito diferentes do que nos ensinaram depois. Os sumérios, babilônios e acadianos não viam o mundo como os judeus, cristãos e muçulmanos viriam a ver. Em vez de um único Deus absoluto, seus registros falam de múltiplos seres com vontades próprias, disputas internas e, muitas vezes, capacidades que soam mais como tecnologia do que como mágica. Para eles, esses deuses não eram apenas símbolos ou metáforas. Eram entidades concretas, com influência direta sobre a humanidade. Mas tudo isso começou a mudar com o avanço das religiões monoteístas. Quando as tradições abraâmicas se tornaram dominantes, carregaram consigo um filtro poderoso. Por meio dele, todas as narrativas anteriores passaram a ser reinterpretadas. O que antes podia ser entendido como um relato direto de algo extraordinário, tornou-se alegoria, mito ou simplesmente idolatria. O caso do Gênesis é emblemático. Quando o comparamos com textos muito mais antigos, como o Enuma Elish ou o épico de Atra-Hazes, encontramos paralelos impressionantes. Seres superiores criando os humanos a partir da terra, uma grande inundação que quase apaga a humanidade, um homem salvo com a missão de preservar a vida. As semelhanças são muitas, mas o que realmente chama a atenção são as diferenças. Nos textos mesopotâmicos, há conflito entre os criadores, debates sobre os humanos serem úteis ou perigosos, e até descrições que sugerem manipulação biológica. Já na Bíblia, tudo é atribuído a um único Deus, que sopra vida no barro e decide, por sua própria vontade, destruir ou salvar. A trama é simplificada, a multiplicidade de agentes se dissolve em um único ser onipotente. Esse não é um caso isolado. Esse resumo do passado se espalha por toda a história da religião e da tradução dos textos antigos. Não foi necessariamente má intenção, mas o reflexo de como cada civilização entende o divino à sua maneira. O problema é que esse filtro influenciou também a academia, mesmo entre estudiosos seculares. Afinal, muitos dos pilares do pensamento ocidental foram erguidos sobre a base monoteísta. E isso impacta diretamente a forma como olhamos para os antigos registros. O que aconteceria se retirássemos essa lente por um momento? E se, em vez de tratar os deuses sumérios como figuras mitológicas, os víssemos como aquilo que eles pareciam descrever? Seres avançados, com tecnologias além do nosso tempo? De repente, o termo engenharia genética não pareceria tão fora de lugar ao lado da história da criação. O barro ganharia um novo significado. O sopro da vida talvez fosse algo mais literal do que se imaginava. Não se trata de aceitar tudo como verdade absoluta, mas de reconhecer o quanto fomos condicionados a interpretar certos símbolos apenas por um prisma. E o mais fascinante é que, mesmo com esse filtro em ação, pedaços da história original conseguiram sobreviver. O livro de Enoque, por exemplo, rejeitado por muitas tradições religiosas, mas preservado em outras, fala de seres que vieram do céu, ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade e cruzaram fronteiras genéticas. O próprio Gênesis menciona os enigmáticos Nefilins, descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Passagens tão desconfortáveis que muitos teólogos preferem ignorar ou reinterpretar. A resistência a essas leituras alternativas também diz muito. Sempre que uma interpretação desafia as estruturas dominantes, a reação é quase automática: ocultação, censura, marginalização. Vimos isso com os evangelhos gnósticos, que traziam visões diferentes da criação. Vemos hoje com estudiosos que tentam reler os textos antigos à luz de conceitos modernos como engenharia, biologia e astronomia. Curiosamente, esse padrão de resistência pode ser, por si só, uma pista valiosa. Talvez a própria necessidade de esconder certas ideias revele que elas carregam um potencial transformador.
Talvez o caminho da verdade não esteja apenas nos textos em si, mas nas sombras projetadas pelos filtros que os cobriram. E se no fundo não estivermos apenas interpretando mitos, mas tentando lembrar algo que foi cuidadosamente esquecido? Durante séculos, fomos ensinados a buscar as grandes verdades da humanidade nas instituições que moldaram a história: religiões organizadas, academias, governos. Mas e se algumas peças importantes desse quebra-cabeça estivessem escondidas à margem, preservadas não nos livros sagrados ou manuais escolares, mas em tradições silenciosas que operam como veios subterrâneos do conhecimento humano? Enquanto as estruturas oficiais erguiam seus dogmas e paradigmas, outras correntes fluíam por fora, alimentando-se daquilo que não podia ser dito abertamente: escolas de mistério, ordens esotéricas, linhagens iniciáticas, nomes diferentes para uma mesma missão: guardar e transmitir um saber que, por algum motivo, precisava permanecer à sombra. Essas tradições não falavam em voz alta. Suas verdades não eram proclamadas em púlpitos ou universidades. Eram reveladas de forma velada, por símbolos, rituais e iniciações. Seus ensinamentos não eram destinados às massas, mas aos que estivessem dispostos a atravessar os próprios limites da percepção. Da antiga Kemet, como chamavam o Egito, aos salões ocultos da Grécia, dos segredos da Cabala às práticas herméticas, essas escolas apontavam para uma história diferente da que ouvimos. Uma história em que a humanidade não surgiu ao acaso, nem foi moldada por um único criador inquestionável, mas sim guiada por inteligências mais antigas, talvez de outros mundos, que intervieram e ensinaram. Essas narrativas falam de uma origem cósmica, de potencialidades adormecidas em nossa consciência e de ciclos de catástrofe que redefiniram nossa civilização mais de uma vez. E o mais instigante: elas aparecem em culturas distantes entre si, com diferentes idiomas e cosmovisões, mas convergindo nos mesmos temas centrais. No final do século XIX, esse saber oculto ganhou uma nova forma de expressão através da Sociedade Teosófica, criada por Helena Blavatsky. Suas ideias, ridicularizadas por muitos, resgatavam histórias de civilizações perdidas, seres não humanos orientando nossa evolução e uma linhagem de conhecimento preservada no Oriente. Por mais que tenha sido alvo de críticas, não se pode negar que parte do que ela antecipou foi, décadas depois, confirmada por descobertas arqueológicas surpreendentes. Mas Blavatsky não estava sozinha. Povos indígenas de todo o planeta também falam de visitantes celestes, pessoas das estrelas, guias que ensinaram agricultura, astronomia, espiritualidade. Os aborígenes da Austrália contam histórias de destruições cíclicas muito antes de a ciência cogitar tal possibilidade. Os Dogon, no Mali, conheciam a existência de uma estrela invisível, Sirius B, antes que telescópios pudessem comprová-la. De onde vem esse conhecimento? É claro que há quem diga que tudo isso são apenas mitos, padrões simbólicos que emergem naturalmente em culturas humanas distintas. Mas essa explicação tropeça quando encontramos dados técnicos detalhados, como alinhamentos astronômicos milimetricamente calculados em estruturas megalíticas, construídas por povos que, supostamente, não dominavam sequer a matemática. Mais curioso ainda é notar que, ao longo da história, muitos dos iniciados dessas tradições atuaram dentro das próprias instituições dominantes, influenciando discretamente as estruturas de poder. Desde a Grécia Antiga, onde filósofos como Pitágoras e Platão beberam da fonte egípcia, até os idealizadores dos Estados Unidos, com sua forte base maçônica, vemos um padrão. O saber oculto sempre encontrou formas de se infiltrar no mundo visível. Isso nos leva a uma hipótese provocadora. E se o conhecimento sobre nossa verdadeira origem nunca foi realmente perdido, apenas mantido em silêncio? E se essas tradições ocultas, ao invés de fantasia ou superstição,
forem, na verdade, os arquivos vivos de uma história que a superfície do mundo ainda não estava pronta para ouvir? Talvez a narrativa moderna sobre os Anunnaki, que hoje desperta curiosidade nas redes, documentários e livros, não seja uma novidade, mas apenas o eco mais recente de uma história muito antiga, cuidadosamente protegida até o momento certo. E se tudo o que vivemos, da origem misteriosa da humanidade à busca moderna por sentido, não passasse de um grande jogo jogado por algo muito maior do que conseguimos imaginar? Não um jogo no sentido comum da palavra, mas uma jornada cuidadosamente desenhada, onde o propósito não é vencer, mas lembrar. Imagine que, antes de tudo existir, só houvesse uma única coisa: consciência. Uma consciência tão vasta e completa que não havia mais nada a conhecer além de si mesma. Mas como algo que é tudo pode se ver com clareza? Como o infinito pode se experimentar, se não há contraste, começo ou fim? Talvez a única forma fosse se fragmentar, se dividir em partes que se esquecem da totalidade. Talvez fosse preciso esquecer para um dia poder lembrar. E é aí que entramos. Talvez não sejamos apenas seres humanos vagando por um planeta rochoso em algum canto do universo. Talvez sejamos expressões dessa consciência original, vivendo uma experiência de separação, de individualidade, para depois reencontrar o todo de forma renovada, mais rica, mais profunda. Nesse cenário, até os tão falados Anunnaki ganham outro papel. Não apenas como criadores ou visitantes estelares, mas como partes do mesmo jogo, fragmentos da mesma consciência vestindo papéis específicos, ora como guias, ora como opositores, ora como espelhos. Se olharmos os textos antigos com essa lente, algo muda. A criação dos humanos não seria apenas um ato genético ou tecnológico, mas uma escolha simbólica da consciência. Vou me dividir, vou me limitar, para que novas histórias possam nascer. A terra, os céus, os deuses e os homens passam a fazer parte da mesma peça, com cenários distintos, mas uma única intenção por trás do palco: experimentar o que é ser algo quando se poderia ser tudo. As guerras, os conflitos entre os próprios deuses, as quedas e ascensões da humanidade, talvez tudo isso não passe de variações dessa mesma dança. Cada contraste, cada tensão, servindo para empurrar a consciência adormecida um pouco mais perto do despertar. Como se estivéssemos passando por fases, como num jogo bem programado. Primeiro, o esquecimento total, depois, pequenas pistas, e então, aos poucos, a lembrança. E essa lembrança começa com perguntas simples como: quem sou eu de verdade? Ou, e se houver mais do que posso ver? A partir daí, começa a reintegração, não o retorno a um lugar, mas a um estado onde percebemos que nunca fomos apenas carne, nome ou história. Sempre fomos centelhas do todo, brincando de sermos separados. E agora, algo curioso está acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, estamos olhando para os registros antigos com outros olhos. Estamos relendo os mitos, não como fantasias ultrapassadas, mas como códigos, símbolos, lembretes colocados ali para serem decifrados no momento certo. E talvez esse momento seja agora. Porque nunca estivemos tão conectados, tão despertos para a ideia de que a consciência não é produto do cérebro, mas o pano de fundo de toda a existência. E isso muda tudo. Se a realidade não é algo sólido e fixo, mas uma construção moldada pela observação, pela intenção e pela percepção, então talvez estejamos começando a lembrar como se joga de verdade. A ciência quântica, a espiritualidade ancestral e a intuição humana estão, aos poucos, se unindo em um mesmo ponto, o de que somos muito mais do que fomos ensinados a acreditar. E o mais bonito disso tudo é que o despertar não exige fuga do mundo, mas um mergulho mais consciente nele. Não se trata de fugir da limitação, mas de perceber o que ela pode ensinar e como ela nos prepara para a expansão.
Talvez estejamos no fim de um ciclo em que a consciência decidiu se fragmentar, se esconder, se limitar, e que agora está se fechando. Estamos voltando ao ponto de origem, mas com uma diferença. Agora carregamos as experiências da jornada. O infinito, que antes era apenas tudo, agora sabe como é ser um. E é nesse retorno que nasce o novo. Por isso, talvez a verdadeira pergunta não seja de onde viemos, mas quem escolheremos ser daqui em diante. Porque se somos fragmentos da consciência cósmica jogando o jogo do esquecimento, então o próximo passo está nas nossas mãos. E talvez, ao criarmos um novo futuro com essa consciência desperta, estejamos realizando exatamente o propósito para o qual tudo isso começou. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A sua interação é muito importante para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigada por assistir e até a próxima!